Olá! Hoje eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que escreveram no meu post, colocaram de onde são, quantas pessoas de tantos lugares do mundo. Fiquei muito feliz de perceber como estamos conectados em várias cidades, vários estados. Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos vocês que responderam o meu post, a minha pergunta. Eu senti de entrar aqui hoje, conversar com vocês, não estava programada essa live, mas senti esse chamado para falar desse tema, sobre essa crise da meia-idade, a crise existencial. É um tema que eu tenho refletido bastante e acho que é um tema corriqueiro, né, em todas as gerações, todas as consciências, em todas as, enfim, raças, etnias, todos os credos. Então, sejam bem-vindos todos que estão chegando. Se quiserem fazer alguma pergunta, façam. Se tiverem alguma questão que vocês queriam tirar dúvida, podem colocar aí. Mas eu vou começar falando disso, né? Eu tenho percebido cada vez mais essas crises, né? Tanto no homem quanto na mulher. Eu percebo uma diferença grande, né, em relação aos dois sexos, porque a mulher, eu sinto que pela questão hormonal, pela questão não apenas hormonal da TPM, mas da maternidade, da gestação, enfim, toda essa flutuação de humor, essa flutuação de hormônios, a mulher eu sinto que ela vai tendo mini despertares, né, com as tristezas, as angústias que vêm próprias dessa flutuação. Eu percebo que a mulher ela vai sempre se questionando ao longo da vida o que faz sentido, se é assim mesmo, se é esse o caminho. E, claro, sinto também que quando vai vindo uma certa idade, geralmente aos 40, 45, eu sinto que existe aí um impacto grande, né? Porque é aquele momento de pensar, espera aí, o que eu conquistei, o que eu construí, para onde eu quero ir, será que eu estou indo para o rumo que eu gostaria de ir? Geralmente é a época onde os filhos já estão mais crescidos e as mulheres conseguem imaginar esse futuro onde eles estarão aí trilhando os próprios caminhos. Então eu noto que é mais ou menos nessa idade, geralmente por essas questões. Muitas vezes também o casamento termina, então traz esse baque, traz essa reflexão. Mas eu percebo que nos homens isso vem na maioria, né, gente? Eu tô sempre falando aqui na maioria, nunca tô incluindo todos porque existem peculiaridades e cada um é do seu jeito, mas eu digo assim, historicamente e observando também empiricamente o que eu vejo nos meus atendimentos e que eu vejo também ao meu redor. Então, normalmente o homem acaba tendo essa crise mais próxima aos 50, porque ao contrário da mulher, como eu estava dizendo, que tem toda essa flutuação, então volta e meia ela está naquela baixa emocional e ela está se questionando. O homem geralmente, nessa idade dos 40, ele está num ritmo tão acelerado do trabalho, né? E a gente sabe que para o homem o trabalho ainda hoje é algo muito grande, né? Na vida deles, é quase que ainda uma identidade por si só, né? A posição social, aquilo que conquistou, quer dizer, o que conseguiu de status, enfim, de todas essas questões que estão relacionadas com esse universo do trabalho. Então, geralmente aos 40 ele ainda está naquela luta, naquela ânsia, naquela busca para construir, para vencer, para chegar longe, para colocar em prática tudo aquilo que ele sonhou. E aí chega os 50 e normalmente ele tem dois cenários, ou ele conquistou aquilo que ele queria e às vezes vem aquela sensação, bom, e agora? Isso ainda não me preenche totalmente. Ou vem aquela outra sensação, outro cenário, não consegui, falhei
e o que eu vou fazer da minha vida, o que faz sentido. Então, eu sinto que é muito diferente para cada um dos universos, né? Tanto o feminino quanto o masculino, essa questão da crise. E algo que é comum em ambos é a doença, né? Muitas vezes esse rompimento, esse chacoalhão, essa crise vem através de algum sintoma, de algum problema de saúde, né? Porque, claro, existe também rompimento de um casamento, tanto para o homem quanto para a mulher, e existe aí questões de saúde. E o fato é que, independente do que seja e como seja, é uma crise difícil, né? É uma reavaliação da rota, né? E aí, para muitos, é a primeira vez que eles param para pensar: será que eu estou alinhado com a minha essência? Será que eu estou alinhado com a minha alma? E aí, pela primeira vez, talvez fale sobre propósito, ou busque uma terapia, ou busque o que quer que seja, uma espiritualidade, porque vem um vazio, né? Vem uma urgência. O que eu vou fazer com a minha vida daqui para frente? Quanto tempo eu tenho e como eu vou usar esse tempo? Então isso é o que eu reparo, é o que eu noto, é o que eu percebo. E é muito importante aqui fazer um alerta, né? Porque a primeira tendência, né? Especialmente se é uma pessoa que não tem esse hábito do autoconhecimento, da terapia, de entender quais são os seus gatilhos, quais são as suas dores, o que vem do seu sistema que mexe com você, quais são os seus padrões repetitivos, quais são as suas crenças. Quando é uma pessoa que não tem muita familiaridade com esse universo, e eu posso dizer que em algum momento da minha vida eu não tinha também, então eu entendo perfeitamente essas pessoas, porque eu não tinha tempo para isso, eu não queria olhar, eu queria, enfim, não queria mergulhar, a dor era grande em algumas questões. Então, independente disso, não é um julgamento, mas o que eu observo é que quando a pessoa vem desse, como eu vou dizer, desse padrão, eu quero deixar esse alerta. Muitas vezes a primeira coisa que a pessoa faz é: quero mudar tudo, quero renovar tudo. Geralmente desmancha um casamento, sai do emprego, compra, né, tudo aquilo que sempre quis comprar. E na grande maioria das vezes isso não resolve. Porque a pessoa, ela tá numa construção do ego, da personalidade, ela está numa construção que ela não parou para perguntar se é uma construção do que ela realmente quer, do que ela realmente, do que a alma dela pede, do que a essência dela busca, né? Então, eu sempre quando recebo alguém que eu percebo que está numa crise dessas e que, especialmente quando vem de um padrão como esse, de não mergulhar, de não querer saber, de não entrar no autoconhecimento, eu gosto de primeiro alertar. Não tome nenhuma atitude nesse momento, porque você pode se arrepender depois, especialmente em relação ao casamento, a uma união, um relacionamento amoroso. Porque é muito comum quando a gente está angustiado, quando a gente está com uma parte da nossa alma perdida, quando a gente está com vazio, a gente projeta. E eu não quero dizer aqui que o casamento não esteja ruim. Claro que ele vai estar, porque se eu não estou disponível, se eu não estou inteira, se eu não estou bem, certamente a minha relação não vai estar. Mas é importante, o primeiro passo não é primeiro terminar com isso, como muitas pessoas fazem, e aí vão buscar coisas para si, aí vão cuidar da alimentação, vão cuidar da saúde, vão arriscar um projeto que sempre quiseram arriscar e nunca arriscaram. Elas fazem um caminho inverso, né? Então, eu sempre gosto de alertar: espera, não faça nada nesse momento, não termine o seu casamento, não termine não saia do seu emprego, não acabe esse relacionamento, né, de amizade. O primeiro passo é olhar para você, porque se você não descobrir o que está te incomodando, o que está pegando,
o que realmente você gosta, o que você não gosta, aquilo que você está fazendo, que tá minando a sua energia todos os dias, você não consegue avaliar essas outras coisas, né? E é muito comum a gente se sentir assim. Quem aqui nunca teve uma crise? Eu já tive. Eu conheço, todas as pessoas que eu conheço já tiveram. E elas vêm, às vezes pela idade, às vezes pela doença, às vezes pelo casamento, às vezes por uma insatisfação qualquer. Mas, geralmente, elas refletem questões que a gente não resolveu. Questões com os pais, principalmente com os pais, questões com os irmãos, questões com os filhos, né? Então, assim, esse alerta é importante, independente de você acreditar no olhar sistêmico, de você acreditar no trabalho das constelações, independente de qualquer coisa. A primeira coisa, o primeiro foco, o primeiro cuidado é se perguntar: quem eu sou agora? O que eu gosto agora? Porque aos 40, eu sou uma mulher diferente do que eu era aos 20. Mas eu talvez tenha estado numa correria e num ritmo tão alucinante para dar conta de todos os pratos, equilibrar todos eles, e geralmente isso acontece muito com as mulheres, equilibrar a maternidade, equilibrar o trabalho, equilibrar o casamento, equilibrar tudo que eu quero, que eu liguei o piloto automático lá atrás. E aí eu chego aqui na frente com 40, com 50, com 60 e eu não sei mais a resposta para essa pergunta. Então, o primeiro passo é isso, e ninguém vai poder te responder isso. E aqui, gente, de novo, existem muitas formas de encontrar essas respostas. Na terapia, na religião muitas pessoas encontram, em qualquer forma de espiritualidade, na meditação, e às vezes até mesmo em atividades que a gente nem imagina. Então, não sei, um hobby, cozinhar, jardinagem, o que quer que seja que te coloca naquele eixo. Mas o importante é entender que essa é a ordem dos fatores e não o inverso. Não é agora largar tudo, eu vou renovar, eu vou remoçar, né? E geralmente o homem faz isso, né? Então ele vai atrás de um relacionamento mais fácil, que não dê problema, que não dê trabalho, que não dê encheção de saco, como eles falam. Eles vão atrás daquele carro que eles sempre quiseram, do barco, não sei. Eles vão atrás, às vezes, de um novo desafio profissional. E olha, a grande maioria das vezes, quando passa essa energia do prazer mais curto, do prazer a longo prazo, seja do sexo, seja, né, da compra de alguma coisa, de desfrutar algo assim, vem de novo esse vazio, porque na verdade essas coisas muitas vezes não estão alinhadas com o que você realmente hoje gostaria ou quer. Então, eu senti de trazer, ontem eu estava conversando isso com meu marido, e ele falou, puxa, nunca tinha parado para pensar nisso. E realmente eu concordo com você, olhando assim os meus amigos, olhando o ambiente que eu frequento. Então, seja para o homem, seja para a mulher, essa crise mexe muito. E ela é um presente. Ela é um presente por mais dolorido que seja. Porque o que eu vejo são todas as pessoas que passaram por ela e se abriram para ela e realmente recalcularam a rota e realmente se redescobriram agora com uma novidade, com uma nova consciência, num outro lugar, e agora conseguem entender melhor o que elas querem da vida, conseguem entender melhor o que as faz bem. Eu percebo a paz que essas pessoas têm. Sabe, é aquilo de vestir bem a própria pele, de estar bem no próprio lugar, de desfrutar das mínimas coisas, aquilo que a gente sempre sonha, almeja. E isso vem muitas vezes desse rompimento, o rompimento da casca da semente, para que ela possa germinar, para que ela possa florescer. Então, eu senti de trazer esse alerta para vocês, porque eu vejo e tenho visto cada vez mais, eu acho que pela velocidade da vida hoje, a velocidade
do prazer momentâneo e da facilidade com que a gente tem de trocar tudo. A gente troca as coisas, né? Então, hoje em dia é muito mais fácil na vida que a gente leva. Os nossos avós não conseguiam nessa velocidade. E nem sempre essa troca, ela vai, no futuro, trazer o que a gente espera, né? Então, se você estiver passando por isso hoje, antes de avaliar se o seu casamento não existe mais, não dá mais certo, se pergunte, será que eu estou colocando na mão dessa outra pessoa a responsabilidade de me fazer feliz? Será que eu fico aguardando que ela ou que o meu trabalho me pegue pela mão e me leve para aquele mundo que eu criei, que é o mundo da felicidade e da realização plena, imutável e que nunca vai, né, me desapontar? Será que eu projeto isso nos meus filhos e aguardo que, através da realização deles, eu vou me sentir mais plena e completa? E se a resposta para essas perguntas for sim, eu tenho uma novidade, uma notícia para dar. Isso não vai trazer isso que você busca, isso que você espera. Isso, na verdade, vai te frustrar ainda mais, porque quando você chega nisso e você olha e fala, nossa, isso não me preencheu, é ainda pior. O que me preenche? É vibrar numa energia de amor, de respeito, é saber quem eu sou, o que eu gosto e o que eu não gosto, e saber dizer o meu sim e o meu não com muita consciência, com muita propriedade, de um lugar lá dentro profundo. É me reconectar com os meus pais de um jeito que seja muito saudável para ambos, com respeito, claro, com amor, claro, colocando eles no lugar deles de maiores e eu no lugar de menor, mas com uma dinâmica também na prática que seja saudável, fluida. É olhar para o meu irmão e entender que talvez o destino dele seja mais difícil que o meu e ficar em paz com isso, e ao invés de me culpar, é olhar para ele e enxergar a força que essa pessoa tem e que talvez eu não tivesse para esse destino, e internamente dizer, tem um irmão forte. É olhar para aquele grupo de amigos e na hora que vem o julgamento, porque gente, a gente julga o tempo inteiro, é do ser humano, é da nossa sombra, é do nosso ego, é da nossa personalidade. É olhar para esse grupo e a hora que vem aquele julgamento, é respirar e lembrar que entrar nesse julgamento, que entrar na fofoca, que entrar na condenação, que entrar em tudo isso não vai me fazer melhor e feliz e mais inteira. Então, quando eu olho e digo, ok, essa pessoa é assim e eu escolho olhar para esse outro lado dela que eu gosto, que eu admiro, que me faz bem, e incluir esse lado que é a sombra, esse lado que talvez desperte algo em mim, incluir com amor e respeito, sem precisar concordar, mas tirando daí apenas a mensagem que vem para mim, por que isso me incomoda, e deixando com o outro o que é dele. Então, todas essas posturas, que são posturas simples, profundas, e que mudam o nosso jeito de estar nessas relações, para mim, são o sinônimo de estar alinhada com a minha alma. Não é sempre que eu consigo e nem vai ser sempre que vocês irão conseguir, porque não existe isso, né? Eu lembro de uma vez, numa passagem de um livro, não me lembro agora qual, uma pessoa que estava aprendendo a meditar, um discípulo de um monge, chegou para esse monge e falou, nossa, eu consegui, minha meditação foi perfeita e tudo mais.
E aí eu não lembro exatamente como na conversa ele falou assim, mas tinha um mosquito que me incomodava. Ele dizia, bom, se ainda tem algo que te incomoda, olhe para isso. E essa meditação ainda não foi perfeita e nunca será, porque é exatamente isso. Então, é só para exemplificar mesmo no templo mais sagrado, no caminho mais iluminado. Claro que vão ter coisas que vão vir provocar, né? Como o mosquitinho, como o zumbido, né? Então, é não desistir de se centrar novamente, é não desistir de olhar para essas questões que eu falei, de mergulhar e entender que nós precisamos sim passar por tudo isso, porque a gente vai se perdendo de nós mesmos durante a vida, né? A gente vai. E tudo bem, todos nós. Vocês não estão sozinhos, eu não estou sozinha, todos nós, é na nossa natureza. Às vezes a gente se perde, não em todas as áreas, mas a gente se perde numa. Então, é muito comum a gente ver as queixas no trabalho, né? Porque na busca da gente querer equilibrar o dinheiro, que é importante, claro que é, a fama, o poder, a realização, muitas vezes a gente escolhe um que não dá certo. E a gente vai, e aí a gente se olha lá na frente e fala, nossa, eu tô tendo um burnout, eu tô tendo uma crise, eu não tô aguentando, eu tô doente. Então, às vezes é no trabalho, às vezes é no casamento, a gente vai sufocando, eu não falo nada, eu não reclamo, eu engulo, eu aguento, isso tem um peso em mim, eu vou cristalizando isso no meu corpo, eu vou ficando doente, eu vou desenvolvendo algo muito sério. Então, às vezes uma área está indo muito bem e a outra não. E tudo bem, porque nunca todas vão estar bem e plenas ao mesmo tempo. Sempre a vida vai vir e chacoalhar, né? Então, estar no caminho é conseguir sempre refletir e perceber e dizer, ok, aqui eu me perdi, agora eu vou me realinhar, agora eu vou me perguntar, eu vou me conhecer e eu vou mudar. E eu gosto de dizer para os meus filhos, né? É algo simples e que a gente lê em todos os lugares. Todo dia é uma folha nova do nosso livro. E a gente pode escrever algo novo. É simples assim. As crianças entendem isso de uma forma perfeita. Então, fazem uma malcriação, fazem um negócio. Eu, mamãe, posso reescrever a minha página? Eu digo, pode começar a partir de agora a escrever uma nova página. Tá tudo bem. É assim, todos nós, as crianças, os adultos, né? Então faz parte, a crise ela vem para o bem, a crise é boa, a crise muitas vezes é ela que nos coloca no rumo certo, mas cuidado. Cuidado para não se desfazer e se despedir daquilo que lá na frente você vai se arrepender. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui, porque eu fui falando. Pati, querida, gratidão. Nós somos o todo, sim, Natália. Nós somos. Essa da música é importante. O que fazemos com o nosso ego nas relações? Bem, a primeira coisa é reconhecer que nós temos o ego. É reconhecer que as relações acontecem justamente para que a gente cresça como ser humano, como seres humanos. Todas as relações, porque se a gente não se relacionasse com ninguém, dificilmente a gente evoluiria. No choque do convívio, no choque do encontro de crenças tão diferentes, de sistemas completamente diferentes, eu instintivamente, inconscientemente, quero defender o meu. Por quê? Porque quando eu faço igual o clã, igual o grupo, igual a ancestralidade, eu me sinto embasado, protegido, legitimado, né? Isso vem lá de trás, quando a gente participava, a gente nascia numa tribo. E é claro, se eu estou ali fazendo tudo o que a tribo está fazendo, se eu estou cumprindo e tudo mais, é uma vida em comunidade, então cada um tem a sua função e eu me sinto protegido. Se eu saio, largo essa tribo e vou andar para um outro lugar, eu tenho medo. Então é quase como um medo, né, ancestral, natural nosso. A gente quer garantir aquilo, a gente quer ser fiel àquilo. E o outro da mesma forma, né? Só que nesse encontro não tem como, porque se nós somos tão diferentes e eu sigo isso e é contrário a isso,
nós vamos ter que estabelecer pontes, nós vamos ter que ceder em algumas coisas, né? E o que me incomoda no outro vai ativar uma dor minha lá de trás, que talvez eu não queira olhar, que já se repetiu algumas vezes, que ficou ali, ou talvez essa dor não seja minha, seja da minha mãe, do meu pai, da minha avó, seja da minha ancestralidade. Mas de qualquer forma, é exatamente esse encontro, são as relações que trazem a possibilidade desse novo surgir, porque senão nós ficaríamos eternamente seguindo, desde a Idade Média, as crenças da nossa tribo. Então hoje eu estaria fazendo exatamente igual ao homem das cavernas. Mas não é assim. Cada geração permanece com um eixo central, mas se permite fazer algo novo. E assim vai. A gente vai renovando, trazendo novo, expandindo a consciência, expandindo o olhar, ampliando o respeito, o amor, incluindo valores que cada vez mais são importantes. Então eu sou otimista porque muitas pessoas dizem, nossa, a gente está muito pior. Claro que não. Hoje a gente tem um conceito de empatia, de compaixão, de respeito muito maior. A gente tem, só você olhar para a proximidade hoje de pais e filhos, a relação, o quanto que hoje ela é muito mais próxima. Então assim, a gente vai renovando esse sistema e a gente só pode renovar nesse choque, porque senão eu me mantenho desse jeito, o outro se mantém desse e tá tudo certo. Mas para isso que servem os relacionamentos. E quando a gente entende isso, a gente fala, nossa, que presente. Porque eu tô aqui espumando de raiva, mas eu agora vou me recolher e vou entender de onde vem essa raiva. O que essa raiva quer me dizer que eu não estou compreendendo? E aí, quando eu consigo tirar dessa raiva, né, desse momento, desse sofrimento, dessa dor, aquilo que é para mim, eu olho o outro de outra forma. Porque eu falo, nossa, que bom, eu aprendi com esse outro, eu deixo o que é dele com ele. É a velha história, eu deixo o que é seu com você e eu fico só com o que é meu. Mas do nosso encontro eu cresço. Do nosso encontro você também cresce. Porque não existe um conflito que não ensine nada. Todo conflito ensina. Qualquer mínimo ensinamento, mas ele ensina. Então, é nesse choque que a gente pode olhar. E é duro, é difícil, gente, porque a gente quer acreditar que os outros são ruins, péssimos. A maioria das pessoas, né? Porque tem pessoas que pensam o contrário, mas enfim. E nós somos os bons. Nós somos os puros, nós somos os legais, os especiais. Nós não temos coragem de fazer o que o outro faz. E não é verdade. Nós também temos a nossa sombra. E sim, talvez a gente não conseguisse fazer aquilo, mas a gente consegue fazer algo tão ruim quanto. Então, quando a gente se vê confrontado com egoísmo, ganância, inveja, enfim, todas as grandes coisas, é doloroso, é difícil, né? É a gente olhar mesmo para a sombra e não tem escapatória. Mas aí a gente percebe que a gente é humano e todos nós somos. Se a gente conseguisse entrar na cabeça de cada pessoa que a gente conhece, a gente se surpreenderia com os pensamentos, não é verdade? A gente tem certeza que os outros se surpreenderiam com os nossos pensamentos. Então, faz parte da nossa natureza, mas nós também devemos zelar, cuidar para que eles sejam cada vez mais positivos, amorosos, respeitosos e transformando tudo isso. Então essa é a grande magia, né? É a grande jornada. A gente vai transformando. Não quer dizer que vai sumir, desaparecer totalmente. Quer dizer que quando vem, eu olho agora de um outro jeito, eu acolho de uma outra forma. E por isso sim é tão importante, né? A gente fala muito no caminho sistêmico do sim. E muitas pessoas falam, mas não pode ser só isso. Né? Às vezes você vai fazer uma dinâmica, as pessoas falam, não pode ser só isso. Gente, é. Quando eu digo sim para essa sombra que eu encontrei em mim, quando eu digo sim para a sombra que eu encontrei no outro, não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que eu ache bonito, não quer dizer que eu agora não vou tentar transformar isso em mim, quer dizer que eu reconheço que eu tenho.
E ao reconhecer, que é o primeiro passo, aí sim eu posso olhar para isso. Porque se eu nem reconheço, se eu continuo me achando puro de consciência, o bom e os outros não são os maus e eles são todos o problema do mundo, eu não consigo evoluir. Eu não consigo me transformar, eu não consigo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, durante muito tempo da minha vida, eu não acreditava que a gente pudesse mudar. Eu falava, não é possível, eu já sei de onde isso vem, eu já sei que eu ajo assim, eu quero muito mudar isso e não consigo, então a gente não muda. Na verdade, eu estava tentando mudar o outro. Eu estava tentando mudar nas minhas relações como o outro reagia comigo. E esse caminho me mostrou isso. E a partir do momento que eu comecei a focar em mim, eu vi a mágica. Eu falei, nossa, mas então a gente muda. A gente realmente consegue transformar. E não é do dia para a noite. As pessoas querem a solução mágica, a solução rápida, né? Mas não é possível assim. É um processo. A vida é um processo. Quantos anos nós vamos viver esse capítulo da nossa existência? Quantos anos nós vamos ficar aqui na Terra, né? Muito tempo, espero. Então a gente tem muito tempo e é um processo. Então quando eu digo sim, como eu estava dizendo para vocês, e eu também digo sim ao meu tempo, né? E ontem, esses dias, eu falei com uma pessoa que eu adoro e ela disse, eu perguntei, né? Era um processo que eu lembro que ela estava querendo parar de fumar há algum tempo. Ela estava aqui lá na live, eu não sei se ainda está. Mas eu fiz um atendimento lá atrás, a gente constelou e lembro de alguns áudios que a gente trocou e tinha, né, uma questão ancestral de honrar, de deixar com a pessoa e poder realmente seguir sem esse vício. E aí recentemente ela me contou que conseguiu, quer dizer, foi um processo, não foi da noite para o dia, mas você vai incorporando um novo olhar, você vai entendendo como você funciona e aos pouquinhos você vai se despedindo daquilo. Porque não adianta fazer as pressas. Então, muitas pessoas quando vêm para constelar, elas percebem, bom, minha grande questão é com meu pai, minha grande questão é com a minha mãe. E aí vem aquele movimento no campo, se emocionam, percebem a importância de incluir, de resgatar esse amor, esse fluxo. E aí a pessoa vai e fala, bom, então eu falei tudo isso para minha mãe e não resolveu. Bem, não é assim, né? Não adianta eu falar tudo isso para minha mãe e daqui a um mês eu estar agindo novamente como se eu fosse a mãe dela. Eu estar desrespeitando novamente. Eu ir para aquele mesmo lugar. Então, e tudo bem, gente, se isso acontecer. Não estou dizendo que não pode fazer isso. A gente vai acabar fazendo isso. Só que aí eu me percebo nesse lugar, digo sim primeiro, falo, ok, ainda não consegui, percebi, tomei conhecimento, acolho, respiro, amanhã eu faço novamente, de outro jeito. Depois de amanhã eu tento novamente. E é um processo. E aí vai nesse processo. Então, eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui, deixa eu ver, porque... gratidão, querida Natália. Sim, muito obrigada. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Bom, é a pergunta que eu já respondi. Então é isso, gente. Para finalizar, para não ficar uma live muito longa, eu queria fazer esse alerta. Eu queria primeiro dizer, é normal, todos nós passamos por uma crise, às vezes nem é de meia idade, às vezes é uma crise existencial lá no comecinho, seja por uma doença, seja pelo fim de um relacionamento, seja pelo que for. Ela vem, mas ela é um presente, ela contém um ensinamento, ela vai trazer esse chacoalhão. E ao invés da gente ficar, por que comigo? Por quê? Por quê? Por quê? A gente pode fazer o que eu posso mudar, o que ela veio me mostrar. E calma, com cuidado. Não saia no dia seguinte trocando tudo. Trocando o marido, trocando a esposa, trocando o trabalho, trocando a casa, trocando o carro. Não adianta, não é assim que funciona, né? Primeiro mergulha, depois você decide, porque pode ser que você queira trocar todas essas coisas e tá tudo bem. Mas essa resposta tem que vir lá de dentro.
do seu coração, da sua alma. Essa resposta não vem do seu ego, não vem da sua personalidade. E existe esse dever de casa de entender quem é você agora, nessa idade, com essa consciência, com tudo que você viveu. Não tem como você ser a mesma. Pode ser que hoje você goste de algo que você não gostava. Pode ser que hoje o seu caminho, o que você queira, seja outro, bem diferente do que aquela moça queria. Então, essas são as mensagens que eu quero trazer para vocês. A Valaine pergunta se a gestante pode constelar. Pode sim, claro, já participei. Nunca conduzi pelo menos de alguma gestante que soubesse que estava grávida, mas já participei de várias e foi muito lindo. E claro, pode sim, não há nenhuma contraindicação. Bem, queridos, chego ao fim aqui da nossa live. Gratidão por todos que vieram, gratidão por todos que estão sempre aqui comentando, acompanhando. Essa troca, né, é muito nutritiva para mim. Gostei muito de saber de onde vocês são. Fiquei surpresa com muitas respostas, fiquei muito feliz, realmente. Vou seguir aí trazendo posts para eu ouvir mais de vocês. Hoje eu pedi, inclusive, para vocês deixarem aí num post outros perfis que são inspiradores, porque eu adoro descobrir novos perfis. Eu acho que a rede, ela pode sim ser um espaço de amor. Eu sei que tem todo um lado que não é, mas eu acho que é como a gente canaliza, é como a gente olha e é o que a gente segue, né? Então a gente pode sim buscar. Então, se vocês tiverem indicações, comentem aí no meu último post de perfis que são inspiradores, perfis que trazem esse calorzinho aí pro coração. Gratidão, beijo enorme para vocês, um lindo domingo, bom feriado amanhã e a gente se encontra.